noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de anjos caídos, espíritos, né? Demônios. Então, essa parte que eu quero falar para vocês foi da visão que me foi entregue, que me foi dada, né? E eu vi, pude contemplar, né? Que após a morte, se não estiver mais possibilidade alguma de volta, seja devido às condições do corpo ou mover com cada um indivíduo, devido ao livre-arbítrio, nos é dado um tempo para reflexão. Logo após é denominado cada indivíduo a sua esfera, seja de luz ou trevas. Explicando melhor, os indivíduos que praticam crimes, mortes, maus tratos, orgias e tudo aquilo que Deus não se agrada, né? Todo tipo de sujeira, imundícia, né? Maldade seja contra as pessoas, seja contra animais ou contra si próprio, lhes é dada uma chance de se arrepender, de redenção. Mas a escolha, lembrando que é livre de cada um, né? Porque existe esse livre-arbítrio mesmo após a morte. E quando não se quer a mudança, eles então se saem ali da vontade, por vontade própria, né? Da luz. Então, eles saem daquele lugar de claridade e fica num lugar escuro, de trevas, né? Se ali, como diz, argumentando mais ainda dentro de si a ira, a revolta, né? As coisas ruins, não aceitar porque morreu, não aceitar as suas condições, porque lembrando que a consciência ela permanece, né? Então, essa luz que sustenta, que fortalece, que ensina e que protege lá. E quando se sai desta luz, dessa claridade, se enfraquece, definha. A luz sai, né, deste indivíduo e ele fica em extrema escuridão. E se torna feio, sujo, fétidos, né, deformados. Se torna realmente em espantos, né? Começam a coabitar no caos, né, que é uma das partes que fazem parte do inferno, das trevas, né, que seria ali uma região baixa. Lembrando, pessoal, que assim como não só aos espíritos caídos, como a qualquer um que morreu, eles têm ainda a consciência, eles podem habitar entre nós, eles podem vir, mas lembrando que quem faz parte dessa luz, que aceita e que fique na luz, eles têm ordenanças, né? Não é possível fazer tudo que quer, né? Então, o espírito caído, ele vem para a Terra, né? Ele não quer ficar em lugares ali, ele fica um tempo aí nesses lugares de trevas, de escuridão ali ainda, mas depois ele é lançado também para a Terra. Como um demônio, né? Como espíritos de engano. E não faz assim mais parte da esfera de luz. Nesse lugar se locomovem e habitam em pântanos, em cemitérios, em construção abandonada, em matas, lugares insalubres e sujos. E quem os comandam são outros espíritos caídos. Estando nestas condições, eles estão enfraquecidos e sentem a necessidade de se alimentar. Lembrando que eles são acometidos de ódio, de fúria, de ira, né? Eles querem cometer coisas más. Então usam os humanos, as pessoas vivas, os enganando e usando como seus cavalos para obterem seu êxito. Eles sugam a sua energia vital, deixando-os fracos e doentes. Eles se tornam aqui na Terra em demônios, né? Orixás, caboclos, exus, etc. Assim, em alguns casos até de guias espirituais, porque eles enganam, né?
Eles pedem oferenda para se lembrarem de quando eram vivos, mas não usam, porque eles não podem usar aquilo que eles ganham, né? Apenas por um ego deles, para engrandecer eles, né? Que eles são poderosos, né? Se sentirem assim. Eles debocham, eles enganam, eles se alimentam da energia dos seres vivos, seja pessoas, animais, aves, mas para eles existe uma primícia, né? As oferendas são fetos, eles gostam de fetos, de crianças, né? De preferência menores, pequenas, e se alimentam também de pessoas. Pois para eles é liberado maior fonte de energia, pois crianças e fetos são puros, né? Sem manchas, sem pecados. Então para eles é uma primícia, é horrível, mas infelizmente é assim. Sendo assim, maior do que qualquer outra oferenda. Enganam as pessoas, os atraindo com promessas, né, riquezas, status, a cobiça por serem grandes aqui na terra. Mas na verdade esses espíritos caídos, que antes eram pessoas vivas, mas que mortos e desencarnados e que recusaram a mudar, né, a redenção, a mudança, e querer a luz, né? Eles não quiseram a luz. Eles se tornaram fortes a partir de usar o maior número de pessoas, de enganar, né? De habitar em seu corpo. E as pessoas que fazem pacto e pedem para eles usarem seus corpos se tornam vulneráveis e fracos. Os espíritos caídos sugam tudo e tocam não só naqueles que eles entram, mas em suas famílias. E quando saem, deixam as pessoas acometidas de dores, enfermidades, depressão, frieza extrema, cegos, coxos, e muitas vezes os matam, pois não precisam mais deles. Essas pessoas já não têm mais serventia, né? Eles gostam de arruaça, brigas, xingamentos, confusão, vingança e destruição. Aquelas pessoas vingativas são as suas preferidas. As pessoas que servem a eles são enganados e são acometidas de uma intensa sensação de grandeza, de poder, ficando assim cegas e querendo mais e mais esse tal de poder, esse tal status, né, que eles prometem a eles. Mas os espíritos caídos não podem enganar a todas as pessoas. Alguns de nós já têm um chamado maior, já é selado com missões elevadas aqui na Terra, né? Então, eles têm muita fúria, muita ira, que eles também sabem. Então, eles caçam essas pessoas, tentando destruir desde o ventre de sua mãe. Eles tentam destruir sua vida. Se eles não conseguem matar no ventre, eles tentam destruir, lançar toda a sujeira possível contra essas pessoas, essas vidas. E se no muito eles não conseguem fazer o seu objetivo, eles tentam então enganar, a trazer essas pessoas para servir junto a eles, né? Porque daí fica à mercê deles, né? Os espíritos caídos podem andar entre nós, né? Uma legião são vários espíritos caídos juntos, unidos para destruir, aprisionar e sugar a maior quantidade de vidas possível. E eles sabem que Deus, né, os observa e sabe que há limites. Então, pessoal, assim, é muito intenso. Ainda tem mais uma parte que eu vou fazer depois. Então, eu queria passar isso para vocês, o que eu vi lá. É muito triste, né, saber que tem pessoas que realmente não querem o perdão, não querem a mudança, né? E a gente sabe que existe consciência após a morte, existe vida após a morte. E do mesmo jeito que as pessoas boas podem vir até a Terra, eles não têm poder de mudar mais, porque eles não fazem parte desse plano, né? Mas eles estão contínuos aqui com a gente, de uma certa forma, sim, protegendo, tentando ajudar de alguma forma, né?
mas sabendo que existe uma ordenança, né? Agora, já esses espíritos caídos, eles são cometidos do ódio, da ira, da fúria, né? Eles estão sem luz, não querem a presença de coisas boas, né? De Deus, mas eles podem, assim, andar sobre a terra, né? A gente vê vultos, né? A gente vê certas coisas assim, por exemplo, esses casos de assombração, vocês sabem disso, são todos esses espíritos caídos, né? Que não tiveram salvação. Não tiveram salvação porque não quiseram, né? Porque eles é dado a todo momento a chance de mudança, de redenção. Mas eles não querem, né? Eles preferem ficar assim. E esse assunto é bem complexo. Eu sei que tem hora que é difícil a gente ouvir e falar, nossa, mas será que é assim mesmo? Eu estou relatando aquilo que eu vi, que me foi dado, que me foi passado. E eu vou fazer a segunda parte, né? Que daí entra os demônios mesmo, aqueles que são os anjos caídos, aqueles que foram expulsos do céu e que fazem parte junto com o espírito, né? Com o espírito caído, que são esses espíritos imundos que atuam, que entram nas pessoas, deixam as pessoas loucas, né? Quantos que estão no manicômio, quantos que estão entubados, aprisionados em enfermidades severas, numa cama, num leito hospitalar, porque eles estão atuando na vida dessa pessoa, né? Quantos lares foram destruídos, não é? Quantas vidas tiraram as suas vidas, cometendo suicídio, através desse mal, desses espíritos caídos, né? Mas Deus é conosco e Deus vê todas as coisas, né? A gente crê. E eu pude contemplar então essa visão, gostaria de passar isso para vocês. E vamos fazer aí a segunda parte. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se eu puder responder, eu vou responder. E vamos andar, vamos caminhar, porque tem muito mistério para a gente descobrir. E eu fico feliz por poder dividir isso que eu vi com vocês. Esse é a intenção do nosso canal, né? As revelações, aquilo que Deus passou. Porque eu não posso deixar aquilo que eu vi guardado para mim levar comigo para o túmulo, né? Eu tenho que dividir. O Senhor diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E todo aquele que bater, se abrirá. Não é? Aquele que pedir, se dar-vos-á, né? Então eu creio assim que todo aquele que tem sede, todo aquele que quer obter conhecimento, que tem vontade de entender um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai poder entender através desse testemunho. Tá bom, pessoal? Gente, um beijo no coração, fiquem todos com Deus e vamos fazer aí a parte 2 e falar muito sobre esse assunto, porque esse assunto tem muitas coisas que influenciam, né, pessoal? Gente, um beijo no coração, então. Fiquem todos com Deus.